E vamos para mais uma aula de química, né? E aí, meninos, a gente terminou o assunto de ligações. Então, a gente viu ligações iônicas, covalentes e metálicas, tá certo? E agora, a partir dessas ligações, a gente vai ver a parte de geometria molecular, tá? Como é que essas moléculas, elas, tirando do papel, né, ali as ligações, como é que essas moléculas, elas ficam, geometricamente falando. E aí, para começar, a gente tem a pergunta: o que é geometria molecular? Que danada é isso? Então, a geometria molecular, ela descreve como os núcleos dos átomos que constituem uma molécula estão posicionados uns em relação aos outros. Que núcleos, professora? Nós temos aqui um átomo, né? Então, aqui em rosa nós temos um núcleo e ao redor nós temos a eletrosfera, tá? Onde os elétrons ficam ali girando, tá certo? E aí a geometria molecular ela vai mostrar como esses núcleos estão posicionados um em relação ao outro. E a gente tem uma molécula aqui, ó, o núcleo. Provavelmente essa é uma molécula de água. Então, que seria H2O, né? 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, a gente tem um núcleo do oxigênio e os núcleos aqui dos hidrogênios, tá certo? E aí, que ligações são essas que estão ligando esses núcleos? A gente está falando de que ligação? Da iônica, da metálica, da covalente? Porque vocês estão vendo que os núcleos eles estão ligados, né, aqui? Então, pessoal, essa ligação aqui é uma ligação covalente. Então, quando a gente fala de geometria molecular, a gente vai associar aí uma ideia de ligação covalente fazendo as ligações dos núcleos para formar uma geometria, tá? Para formar ali um desenho da molécula, tá certo? E aí, ó, na geometria molecular, as moléculas possuem um átomo central que se encontra ligado a todos os demais. Aqui, ó, estão vendo? Temos um central e outros ligados aqui por ligações covalentes. Aí, que se encontra ligado a todos os demais átomos da molécula pelo modelo da repulsão de pares de elétrons na camada de valência, tá certo? E aí, ó, esse modelo, ele diz o quê? Devido à repulsão entre os elétrons, se houver dois pares de elétrons ao redor do átomo central, eles tenderão a ficar em lados opostos. Então, é um modelo de repulsão, certo? Ali aquela história dos opostos se atraem não funciona aqui. Tá? Os elétrons ali, os átomos ligados, eles tendem a ficar o mais distante possível, certo? Estão vendo aqui, ó. Eles tendem a ficar o mais distante possível. E aí, o que é que pode acontecer? Pode acontecer, acho que vocês já viram, de sobrar ali um parzinho de elétrons que não se liga a ninguém. Então, esse parzinho de elétrons que sobra, ele vai interferir na geometria dessa molécula, tá certo? E aí, ó, eu achei aqui um aplicativo, o site é esse, ó, é da Universidade do Colorado, tá bom? Não é brasileiro. E ele mostra aqui as geometrias das moléculas, tá? Vou abrir aqui a tela. Então, é o que eu falei para vocês, ó, aquela primeira tela que eu coloquei, que era a molécula da água, por que ele não ficaria reto? Porque, ó, temos aqui dois pares de elétrons que ficam sobrando, fazendo com que a geometria seja essa, tá bom? E aí, esse é o mais distante possível que eles podem ficar. Pode acontecer isso aqui também, ó, que não tem os pares. Então, ó, fica um de cada lado, tu para lá e eu para cá, tá certo? E aí, vocês estão vendo aqui que tem um nome, né? É um aplicativo bem legal esse, ó. A gente pode, no caso aqui, ver pares solitários, como não tenho uma opção. Mas no caso do H2O, eu tenho a opção de desmarcar, certo? E aí não aparece os elétrons que estão sobrando, aqui é o nome da geometria, tá? Mas eu prefiro mostrar a vocês os elétrons sobrando, que fica mais fácil de entender por que, né, que tá aqui desse jeito, tá certo? Então, bora lá voltar para a aula. E aí, ó, continuando de onde a gente parou, eu trouxe um exemplo para vocês do H2O, aquela molécula linda lá da água que a gente estava vendo, tá? Então, ó, o hidrogênio ele tem um elétron na sua última camada, o oxigênio tem 6 na última camada, certo? Ele aqui, ó, o oxigênio com seus 6 elétrons, tá?
E aí, pessoal, olhando pela fórmula molecular, a gente sabe que teremos 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. E que ligação é essa? Eu falei no começo, são ligações covalentes, o compartilhamento de elétrons e não o ato de receber ou dar elétrons, tá bom? E aí, ó, temos o oxigênio com seus 6 e os 2 hidrogênios, um de cada lado com seus fios únicos, tá? E aí eles vão se ligar, certo? E aí vocês percebam que sobraram um parzinho de elétrons aqui e um parzinho aqui. E isso aí vai contribuir para a molécula ficar naquela disposição que eu mostrei a vocês, tá? E aí como será a geometria dessa molécula? Vou mostrar aqui de novo. Então, ó, voltando, a molécula da água é essa. Lembram dos 2 pares de elétrons? Olha eles aqui em cima. E aí, o mais distante que os átomos de hidrogênio conseguem ficar é isso aqui, tá certo? Eles se repelem, tá? Então, pelo fato desses 2 pares de elétrons estarem aqui, a molécula da água ela vai ficar desse jeito. Tirando aqui os pares, ó, ela fica assim, tá certo? E temos aqui nesse aplicativo a opção de ver ângulos. Então, tem um ângulo aqui de 104,5 graus entre os 2 hidrogênios, tá certo? E bora voltar lá para a aula de novo. E aí, pessoal, o que é que acontece? A gente tem uma tabela relacionando o número de elétrons solitários, aqueles que não se ligam, e o número de átomos na molécula à sua geometria, tá bom? E aí eu trouxe aqui essa tabela para vocês. E o que é que acontece? Ó? Quando a molécula ela tem 2 átomos, então aqui não tiver nenhum par de elétrons solitários, né? Aí ela vai ser linear. Um exemplo é o H2, ó. Estão vendo aqui a molécula, uma do lado da outra, sempre linear, tá bom? E aí a gente vai para 3 átomos. E aí essa opção de 3 átomos tem 3 subdivisões. Se não tiver nenhum aqui sobrando, nenhum elétron sobrando, o modelo vai ser linear. É um exemplo do CO2, ó. Estão vendo aqui? A molécula não tem nenhum átomo ali, tá? Olha aqui o CO2, tá certo? A molécula não tem nenhum parzinho de elétrons sobrando, então ela é linear, ó, geometria molecular linear, certo? Ela fica nessa disposição, um de cada lado, um para lá e outro para cá, tá certo? E aí nós temos a opção aqui de um par de elétrons solitário, que vai acontecer do formato ser angular, tá bom? Tem um certo ângulo, tá? Nós temos o SO2 aqui e no caso de ter 3 pares de elétrons solitários vai ser linear também, tá certo? Ó, bora lá que eu vou mostrar a vocês. No caso de um par sobrando e no caso de 3 pares ali sobrando. Então, pode acontecer, ó, de ter um parzinho de elétrons sobrando, tá? Então, aqui a geometria vai ser angular, tá? O modelo do SO2, tirar aqui o parzinho, ó, ele vai ficar assim, desse jeito, tá certo? Angular o nome. E aí, pode acontecer dele ter 3 pares, tá? São 3 átomos com 3 pares de elétrons ali sobrando. Então, vai ser um modelo linear, tá certo? Ó, tem os pares de elétrons e ficou um átomo em cada ponta, tá bom? O modelo é esse aqui. Então, como eu estava mostrando, ó, se tiver só um é angular, se tiver 3 átomos, 3 elétrons solitários, linear, tá bom? E aí, ó, vamos para a opção de 4 átomos. Se tiver 4 átomos e nenhum elétron sobrando, vai ser a forma trigonal, plana ou triangular, tá certo? Forma ali um triângulo. Temos o SO3 como exemplo. Se tiver um par de elétrons solitário ali que não se liga, vai ser a forma piramidal, no caso é o NH3, tem aqui, ó. Se tiverem 2 pares de elétrons solitários, vai ser em forma de T, estão vendo? Ó? O ClF3, certo? Isso no caso de 4 átomos. Então, bora lá olhar no AP, para a gente ver como é que fica um modelo 3D disso aqui.
Então, ó, a gente tem aqui 4 átomos e nenhum par sobrando. Então, o modelo é o trigonal plano, ou é geometria trigonal plana. A molécula vai ficar desse jeito aqui, tá certo? No caso, vou botar aqui os pares, no caso de 2 elétrons sobrando, ela vai ficar ali, ó, em forma de T. Deixa eu ajeitar, pronto. Temos os 2 elétrons que estão sobrando, os parzinhos, e os átomos ficaram em forma de T, ó. Tá vendo? Tirar aqui. E aí, certo? No caso de um par apenas de elétrons ali deslocados, sobrando, a fórmula vai ser piramidal, tá bom? A gente tem aqui o parzinho, fica em forma de uma pirâmide mesmo. Deixa a gente olhar direito. Tirar os pares, ó. Elas ficam puxadas para baixo, tá certo? Não fica retinho. E aí pode acontecer aqui de 5 átomos, tá bom? Se tiver 5 átomos e nenhum elétron solitário, a geometria vai ser tetraédrica, tá bom? Temos aqui o CH4, tá certo? Vai ficar desse jeito aqui a molécula. Pode acontecer de ter 5 átomos e um par de elétrons solitário. Vai ficar em forma de gangorra, tá? Tem aqui o desenho. E se tiver 5 átomos com 2 elétrons solitários, vai ser o átomo principal, viu? Esses solitários aqui são referentes ao átomo principal, aquele que está no meio. Então, se tiver 2 elétrons solitários, vai ser quadrada plana. Estão vendo aqui o desenho? Bora olhar ali em 3D, para ficar mais fácil. E aí, ó, a gente tem aqui, estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos, nenhum elétron aqui no átomo principal. Então, o modelo vai ser tetraédrica. Pense no nome que enrola a língua. E aí pode acontecer, ó, ativar aqui os pares, de ter um parzinho de elétron no átomo principal ali, sobrando. Então, o modelo vai ser gangorra, porque parece uma gangorra, né? Você olhando assim, tá certo? Ó, tirar os elétrons. E aqui, ó, a quadrada plana, que é quando no átomo principal a gente tem 2 elétrons ali, 2 pares de elétrons sobrando, tá certo? E aí vai ficar um em cima e outro embaixo, e os átomos ficam ali, cada um do seu ladinho, tá? Ó, formou ali um X quase, ou um mais, tá bom? E aí nós temos a opção de ser 6 átomos. E aí se forem 6 átomos e nenhum par de elétrons no átomo principal, vai ser bipiramidal trigonal. Aqui o exemplo, tá vendo? E aí se forem 6 átomos e tiver um par de elétrons solitário no átomo principal, vai ser piramidal quadrada, tá bom? O de 6 átomos só tem essa opção. Por quê? Porque, ó, preste atenção, o átomo já tem 1, 2, 3, 4, 5, só sobrou ali um espaçozinho que é o de um par de elétrons, tá bom? Então, vamos olhar como é que fica isso em modelos 3D, que fica mais fácil a vida de vocês. Então, ó, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos, certo? E aí, tem ali um parzinho de elétrons em cima, fazendo com que o modelo seja piramidal quadrado, tá? E pode acontecer, ó, de não ter nenhum par de elétrons, 6 átomos, nenhum par de elétrons, e aí vai ficar bipiramidal trigonal, a geometria, tá bom? E para terminar, a gente tem aqui moléculas com 7 átomos. E aí, pessoal, pode ter o tanto de parzinho de elétrons que for, que ela vai sempre ser octaédrica, tá? Ela sempre vai ser aqui nesse modelo. Olhando aqui, ó, ela é um modelo octaédrico porque lembra um octaedro, tá certo? Para vocês verem aqui em 3D. Ela vai ficar desta maneira. E aí, vocês devem estar se perguntando, professora, como é que eu vou saber como é que danado faz isso aqui? Então, vocês vão fazer a distribuição eletrônica, fazer ali a ligação, tá certo? E ver quantos elétrons sobram no átomo principal.
Dependendo do que vocês achem, vocês vão encaixar em uma dessas definições aqui, dessas tabelas que eu coloquei, tá bom? Copiem isso aqui no caderno, tá certo, meninos? E aí vocês vão procurar em qual se encaixa, tá? E aí eu trouxe um exemplo para vocês da Universidade Federal do Pará. Dadas as moléculas de dióxido de carbono, CO2, acetileno, C2H2, água, H2O, ácido clorídrico, HCl e monóxido de carbono, o CO, qual será o número de moléculas lineares, tá bom? Então, a gente vai responder essa como exemplo, para vocês saberem como é que vocês vão fazer as questões dos exercícios, tá certo? Então, respondendo aí ao nosso exemplo, vamos começar aqui com o CO2, tá certo? Que é uma das moléculas dadas. O CO2, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do carbono e do oxigênio. Não vou fazer aqui, tá certo? Para não perder muito tempo, mas fazendo a distribuição, a gente vai encontrar o carbono com 4 elétrons na sua última camada e o oxigênio com 6 elétrons, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? O carbono vai ficar aqui no centro, com os seus 4 elétrons. O oxigênio, os 2 oxigênios, né, são O2, 2 oxigênios, vão ficar aqui nas pontas, tá certo? Então, oxigênio com 6. E aí, a gente vai fazer a ligação, tá? Pra ver aí como é que fica. Aqui vai compartilhar esse par. O carbono acabou de ficar com 8 elétrons e os oxigênios também, tá certo? E aí, a gente vai olhar naquela tabela. 3 moléculas, nenhum átomo sobrando aqui no principal, que é o carbono, certo? Então, ó, a gente vai ter 3 átomos, tá certo? E aí vocês viram que não sobrou nenhum par de elétrons no carbono, tá? Então vai ser uma geometria linear, que é uma das que está sendo pedida na questão. Olha aqui, CO2, tá certo? Vamos para a próxima. Continuando, a gente vai para o C2H2, tá bom? E aí, o que é que acontece com o C2H2? Temos o carbono, né? Carbono com 4 elétrons na sua última camada e o hidrogênio com 1 elétron na sua última camada. Então, a gente vai ter aqui, vou escrever mais um pouquinho, a gente vai ter aqui, ó, o carbono com seus 4 elétrons, tá certo? Então, 1, 2, 3, 4. E teremos aqui o hidrogênio, são 2 hidrogênios, tá bom? Então, tem um hidrogênio aqui, outro aqui, cada um com 1 elétron. Porém, está faltando alguém nessa conta, né, ó? São 2 carbonos. Então, o que é que acontece? Tem outro carbono aqui, ou aqui em cima, tanto faz. Certo? Carbono com 4 elétrons. Ok? E aí, bora lá. Ver o que é que vai acontecer aqui. Pessoal, o hidrogênio ele vai doar aqui, né? Aí o carbono ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisa de mais 2 que vai pegar desse outro carbono ali embaixo. E aí, olhando aqui o átomo principal, a gente vê que não sobrou ninguém, né? E são 4 átomos. Então, a gente vai olhar ali na tabela 4 átomos sem nenhum elétron sobrando. Então, no caso do C2H2, nós teremos aqui 4 átomos, tá certo? E como vocês viram, não sobrou nenhum par de elétrons. Então, aqui a fórmula vai ser trigonal plana ou triangular. E a questão pede uma linear. Então, essa molécula aí já está fora das contas, né? O próximo é o H2O, fórmula da água, né? E aí, pessoal, a gente sabe aqui que temos o hidrogênio com 1 elétron.
e o oxigênio, certo? Com 6 elétrons na última camada, tá bom? E aí, ó, são um oxigênio, 2 hidrogênios, tá certo? Então, vai ficar aqui o oxigênio com seus 6 elétrons e 2 hidrogênios, um de cada lado. Cada um com um elétron. E aí, esse oxigênio está precisando ficar com 8, então ele vai compartilhar com os hidrogênios, certo? E aí, o que acontece? A gente vai olhar lá na tabela a parte de 3 átomos com 2 pares de elétrons sobrando. Só para adiantar aqui, a água ela é um caso excepcional, tá certo? Então, bora lá para a tabela olhar. No caso da fórmula da água, da H2O, sobraram 2 elétrons, né? Com ali um em cima e outro embaixo. E o que acontece? São 3 átomos e aqui na tabela não tem, né? Porque ele obedece aqui a regra do 1, tá certo? E aí, ó, vai ficar no formato angular. A fórmula da água ela é assim, a geometria dela é essa. Porque os elétrons tendem a colocar os hidrogênios mais para baixo, tá certo? Então, vocês anotem aí essa exceçãozinha, que a fórmula da água ela tem uma geometria angular, tá certo? E aí a penúltima molécula é o HCl, tá? O H, que é o hidrogênio, tem um elétron e o cloro tem 7 elétrons, tá? Então, a gente vai ter aqui uma moléculazinha de cloro com 7 elétrons e uma de hidrogênio com seu 1 elétron, filho único, tá bom? E aí esse cloro vai compartilhar aqui com o hidrogênio, tá? E aí a gente vai olhar lá na tabela, 2 átomos e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que nem precisa, só tô adiantando, nem precisa aqui olhar, tá bom? O número de pares, mas vamos olhar na tabela para vocês verem uma coisa. E aí, né, o HCl nem precisava ter feito a fórmula, né, escrita mais para ficar bem fixo. Como ele tem 2 átomos, essa de 2 átomos aqui não tem para onde correr, não. Vai ser linear, certo? Sempre que tiverem 2 átomos apenas, a geometria vai ser linear, tá certo? Por último, nós temos o monóxido de carbono, né, que é o CO. E como só são 2 moléculas, carbono e oxigênio, 2 átomos, então não tem muito o que fazer, né? Se são 2 átomos, é linear. Então esse aí vai entrar para a conta também. E aí o que acontece? A gente vai ter aqui, com geometria linear, o CO2, tá certo? O HCl e o CO. Então, a resposta da nossa questão é 3. São 3 moléculas com geometria linear, tá bom? E aí, feito, né, e achada a resposta, desejo a vocês bons estudos. Vou passar um exercício junto com essa videoaula explicativa. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem no WhatsApp, tá certo? Cheiro para todos!